Programa Palavra de Vida, com o pastor Antônio Paulo Antunes. Um programa da Assembleia de Deus no bairro Amazonas. Venha participar com o pastor Antônio Paulo Antunes de uma das reuniões na Assembleia de Deus, bairro Amazonas. Terça-feira, às 19 horas, ensino da palavra. Quinta-feira, às 19 horas, culto da vitória total. E no domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E às 18h30, o grande culto da família, com a ministração poderosa da Palavra de Deus pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Venha e traga a sua família. Visão de Águia Ótica, bem no calçadão de Campo Grande, a sua melhor opção em ótica. A maior variedade em armações com design moderno, a preços populares. Toda a linha jovem e infantil, óculos Detroit, Ray-Ban, Pierre Cardin e outros. Visão de Águia Ótica, pagamento em até 10 vezes no cartão. Rua Coronel Agostinho, 76, loja 102. Telefone 2415-3040. Visão de Águia Ótica, a ótica do povo de Deus. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 18. Diz assim as escrituras da palavra de Deus: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve, e você diga amém. A Bíblia também registra no livro de Romanos 8:5, diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Eu estava meditando hoje sobre a vida de Moisés e aonde ele nasceu, aonde ele teve a sua primeira aprendizagem, através de uma família rica. Praticamente o rei era o seu avô, porque uma das filhas do rei pegou Moisés para cuidar dele, e ele atravessou, através dos seus princípios, da sua educação, toda ali dentro do Egito. E no momento em que ele se formou um homem com princípios, com uma educação, com sabedoria, tendo ali naquela casa todas as mordomias, ele soube que ele não pertencia àquele povo, ele pertencia ao povo de Israel, ele pertencia a outro povo, e ele começou na sua mente a fazer algum questionamento. Quando ele mata o egípcio para defender o povo de Israel, ele ali tem uma definição do que ele serviria, para que lado ele estaria indo. E quando eu fico meditando, quando você tem uma vida boa dentro do reinado, no local em que te dá todas as condições, tem alimentação, tem pessoas ao seu redor, tem a educação, e ele abre mão de tudo isso para ir com o seu povo, em que ele entende que ele pertencia ao povo de Israel. Ele vê uma diferença de uma estrutura financeira formada, de uma sociedade ali dentro do Egito, mas ele prefere ir com o povo de Israel e fazer parte do povo de Israel. Ele prefere seguir o caminho em que Deus tinha colocado em seu coração. Muitas vezes
nem tudo que a gente acha que é perfeito, nem tudo que a gente olha e acha que é bom, é da vontade de Deus. Porque, humanamente falando, eu e você continuaríamos como neto de um rei e não abriria mão de um palácio. Mas ele abriu mão de um palácio para viver junto ao seu povo, ao povo de Israel. A diferença que ele viu era que Deus era com o povo de Israel. A diferença em que há, quando a palavra de Deus fala que vereis mais uma vez a diferença, é naquilo que nós praticamos, naquilo que Deus quer. A diferença é que algumas vezes nós não conseguimos discernir. A diferença está em nós sabermos discernir as coisas. Existem pessoas que para ele todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, e ele acredita em todos, ele não vê diferença. E você tem que orientar, porque não houve ainda um amadurecimento para que ele pudesse discernir aquilo que pode lhe fazer mal e aquilo que pode lhe fazer bem. O crente, quando chega a ser novo na igreja, ele aceita o evangelho, para ele todas as pessoas que tem aqui são tudo santos. O coração dele é muito puro, ele não consegue discernir algumas diferenças. E infelizmente aí fora tem aqueles que ainda saem pedindo dinheiro emprestado, se emprestam dinheiro. Não, esse é um homem santo. Esse é um homem santo, está aqui, ó. Daqui a pouco para receber uma luta. Se não, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí a gente sabe que aquele irmãozinho, novo crente, pode desviar, porque ele não sabe discernir ainda a diferença. E a Bíblia fala, quando fala sobre a diferença de Saul, que era da tribo de Benjamim. E se você olhar Davi, nós vamos comparar entre Saul e Davi. Davi, aquele que veio após Saul. Saul, um rei que reinou sobre Israel, com as suas origens, com seus posicionamentos. Mas existe algumas diferenças entre os dois. Um da tribo de Benjamim. Da onde foi aquela pessoa? De que local ela foi tirada? É muito importante quando você sabe, até mesmo de uma família, sobre, a gente chama de barro. A gente fala assim, esse barro é bom. Outro dia eu fui colocar um obreiro para dirigir uma congregação que é filho de um pastor. E eu falei para ele, não, esse barro é bom, porque os cuidados dele, aonde ele foi formado, isso é muito importante, da onde a gente vem. É óbvio que existem muitas pessoas que não têm nenhuma área familiar de uma posição muito grande, só que Deus o chama de alguma forma. Deus tem ele como uma chamada muito importante. Mas Davi era da onde vinha o Messias. Mais tarde, quando Jesus era chamado, algumas vezes falava-se o nome de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Homens que estavam coxos, cegos, algumas pessoas que necessitavam. E Davi, ele veio dessa linhagem. Ele tem essa linhagem. Jesus chega até a linhagem de Davi. Então nós começamos a encontrar a diferença. Quando nós olhamos sobre Saul, ele era um jovem alto, grande, forte. Aonde Saul estava, o povo olhava ele facilmente. Aí a Bíblia fala, Davi era o menor entre os seus irmãos. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A diferença não está na nossa altura. A diferença está naquilo que Deus escolhe. Deixa eu falar algo muito importante para você nessa noite. Deus escolheu você para estar aqui sentado nesta noite, para receber as bênçãos de Deus. A Bíblia fala que Saul era um homem formoso à vista. Davi era gentil em aspecto. Simples. Jovem simples. Com uma chamada. Eu olho
Isso para uma simplicidade da igreja. A igreja é simples. Jesus, o seu trabalho era simples. As coisas com Jesus eram simples. João preso, manda perguntar a Jesus: é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Era a simplicidade que era Jesus. Ou virá outro que será o Salvador? É ele mesmo. Jesus manda dizer ao João: os coxos estão começando a andar, os cegos estão começando a enxergar, e aos pobres é pregado a minha palavra. As coisas de Deus são simples, mas os milagres acontecem. Você pode estar em um culto que parece ser simples, mas um milagre pode estar acontecendo na tua vida. Deus pode estar fazendo um grande reboliço. Você está sentado aqui, mas Deus já está movendo com tudo. Ele já está trabalhando. Quando você chegar em casa, você vai ver a diferença. Quando você chegar no teu serviço, você vai ver a diferença. A diferença vai acontecer na sua vida. Quanto à sua escolha para o ministério, Saul foi escolhido pelos homens, pela sua altura, pela sua formosura. Esse aí que é o nosso rei. É esse. Davi foi escolhido por Deus. A escolha do homem é uma escolha muito difícil. É uma escolha muito natural. Quando nós somos escolhidos por Deus, as coisas acontecem. Quando você é escolhido pelos homens, nada acontece. Quando você está num lugar colocado por Deus, Deus vai fazer um reboliço e tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Você pode ter a estrutura que for, mas se você foi colocado pelo homem na área espiritual, se você for colocado pelo homem, nada vai acontecer. É muito importante que nós estejamos no lugar que Deus quer que a gente esteja. Você está no lugar que Deus quer que você esteja. Pode ser que a posição, alguém dirija você, chame você para uma posição. Você que está em casa, alguns convites que você recebe, vem para cá, que aqui você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser... Isso tudo está errado, meu irmão. Eu respeito a chamada de Deus. Quando Deus chama, Ele promove. Quando Deus chama, as coisas acontecem. Quando Deus... Mas pastor, mas está demorando. Espere na chamada de Deus. Na hora certa o milagre vai acontecer. Deus vai fazer um reboliço na tua vida que você não vai entender nada. Mas essa é a chamada de Deus. É na hora que Deus quer. É no momento que Ele quer. Saul apacentava jumento. Se você for ver, você vai verificar lá Saul apacentando jumento. Jumento é difícil, né? Jumento é complicado. Davi apacentava as ovelhas. É outra história. Lidar com ovelha é outra história. A chamada era difícil. Lidar com ovelha. A ovelha é calma. A ovelha é passiva. Agora tem uns bodes. Eu vou te falar. Eu acho lindo quando a gente olha o rebanho, quando a gente vê o rebanho, as ovelhas se alimentando, as ovelhas glorificando o nome do Senhor Jesus. A gente parece que na fé, a gente está vendo assim, do alto dos céus, caindo milagres assim, quando o culto está sendo dirigido, os anjos do Senhor vêm chegando, entregando uma bênção para um milagre para o outro. Pastor, mas eu não falei o que estava acontecendo. Ele sabe. Você é ovelha, Ele sabe, Ele é o bom pastor, aleluia. Ele vem diante de você nesta noite entregar a tua bênção. Oh ovelha, você não vai sair daqui sem a bênção de Deus, aleluia. O milagre do Senhor vai acontecer sobre a tua vida.
Saul era possuído pelo espírito mau. Meu irmão, a gente não sabe se o demônio entrava em Saul ou Saul entrava no demônio. Na hora que ele estava bravo. Que coisa terrível. Mas é tão importante que vereis a diferença, que certa vez chamaram Davi. Já senti que o toque da harpa é um toque maravilhoso. E vai acalmar, Saul. Vai acalmar. Eu acho muito importante os músicos da nossa igreja, e eu sempre falo para eles estão adorando a Deus quando eles estão tocando. Porque revela aqui o posicionamento de Saul. Enquanto a banda, a orquestra está adorando a Deus, o mal está saindo. O milagre está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Saul era possuído pelo espírito mau. Quantas pessoas chegam na casa de Deus perturbados, contrariados, traumatizados, e a banda começa a tocar, os louvores começam a acontecer, os hinos começam a ser cantados ao nome do Senhor Jesus, e os milagres começam a acontecer, e o coração que estava amargurado, que estava chateado, começa a ser limpo. Deus começa a fazer uma lavagem, Deus começa a fazer uma limpeza. Aleluia! Este lugar é lugar de milagre, este lugar é lugar de bênção de Deus. Saul dependia de homens. Pastor, mas todos não dependem? Depende. O aspecto, a hora certa. Saul dependia de uma bravura de um grupo de soldados. Davi, quando ele foi brigar com o gigante, ele só tinha uma dependência, porque os homens já estavam ali há muitos dias, encarando os filisteus, encarando aqueles homens maus, encarando o gigante, e não tinha homem para lutar com o gigante. Ei, o gigante que te atormenta, as forças que você tem na sua carne, da sua vida, não terão condição de combater esse gigante. Só que no momento que você tem uma dependência de Deus, quando você olha para o gigante na tua frente e olha para cima dizendo assim: é do alto que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu vou combater esse gigante e ele vai cair por terra, porque Deus está comigo. Dependa de Deus, dependa de Deus, dependa de Deus. Saia daqui entendendo que você depende de Deus. Quando você depende de Deus, tudo acontece. Quando nós começamos a ver, Saul vencia com lança, Davi vencia em nome do Senhor dos Exércitos. Nós começamos a compreender sobre a diferença da nossa vida. Nós não somos um ser humano normal. Em alguns pontos a gente faz algumas loucuras, que é bíblico. As pessoas que te olham sempre vindo para a casa de Deus. A diferença é porque você tem uma chamada do Senhor. Aqueles que têm uma diferença, eles jamais ficam perdidos. Na semana eu me lembrava do meu pai, grande homem de Deus, que contava a história do barquinho. E ele falava que certa vez, um garoto morador de uma ilha fez um barco com as suas mãos. E ao fazer aquele barco com as suas mãos, ele pintou e preparou aquele barquinho de madeira e começou a tomar banho de mar
brincando com aquele barquinho. E preparou aquele barquinho de um jeito muito bonito. Ele olhava para o barquinho, e ele nadava, e ele estava junto sempre com aquele barquinho. Quando de repente o mar estava um pouco bravio, as ondas se levantando, e quando ele foi segurar o seu barco subiu em sua mão, e ele olhou, o barco ia longe, e foi embora. Ele ficou abatido algumas semanas. Sempre quando dormia, lembrava do seu barquinho. Nós estamos hoje no momento das internets e de outras coisas, dos shoppings, mas naquela época não tinha tanta diversão. E ele lembrava sempre do seu barquinho. E junto com seu pai, ele visitando uma outra ilha, ele olha por uma vitrine e de repente ele encontra o seu barquinho. E ele fala: aquele é o meu barquinho. Mas agora já estava pintado. Alguém tinha dado uma melhorada no seu barquinho. Mas não, essa diferença não faz efeito. É o meu barquinho. Eu reconheço, é meu. Eu fiz ele, eu sei, é ele. Eu conheço seus detalhes. E ele chama: pai, eu quero meu barquinho, eu quero meu barquinho. E o pai: meu filho, isso é um barco que está sendo vendido. Não, pai, esse barco é meu. Eu preciso do meu barquinho, eu quero meu barquinho de volta. Mas está diferente. Não está diferente, não, é meu. Eu sei, meu filho, perturbou o pai. Meu filho olhou o preço, mas está caro, meu filho. E o pai sempre tenta agradar o filho. Meu filho, está caro esse barco e tal. Aí ele foi lá, conversou com o moço, não, esse barco aqui é da loja, isso, não, estou vendendo, não, e tal, não, aí faz a diferença e tal, aí fez um valor menor, e pai, eu quero meu barco, eu quero. E de repente o pai pega as suas economias, aquele menino ia ficar perturbando ele pro resto da vida, e paga o barquinho. No momento em que ele abraça o barquinho, ele pega o barquinho, ele olha o barquinho e fala assim: barquinho, tu é meu duas vezes. Uma porque eu te fiz, e a outra porque eu te comprei. O Senhor Deus, Ele é o teu dono duas vezes. Uma porque Ele te fez, e outra porque Ele te comprou lá no sangue do Cordeiro, no sangue derramado na cruz do Calvário. Diga para o seu irmão: eu vou atravessar esse rio. Não dá para dizer mais alto. Sei que no mundo terei aflição, mas vou orando, vencendo. Então me atiram pedras, mas não vou ligar. Eu só me ponho a orar, desde que aceitei meu lindo Jesus. Na mesma hora tomei minha cruz, e se as ondas me vêm afogar, vou para o alvo avançar. Eu vou atravessar esse rio, se esse é o meu desafio. Eu não quero para trás olhar.
Venha participar com o pastor Antônio Paulo Antunes de uma das reuniões na Assembleia de Deus, bairro Amazonas. Terça-feira, às 19 horas, ensino da palavra. Quinta-feira, às 19 horas, culto da vitória total. E no domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E às 18h30, o grande culto da família, com a ministração poderosa da Palavra de Deus pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Venha e traga a sua família. Visão de Águia Ótica, bem no calçadão de Campo Grande, a sua melhor opção em ótica. A maior variedade em armações com design moderno, a preços populares. Toda a linha jovem e infantil, óculos Detroit, Ray-Ban, Pierre Cardin e outros. Visão de Águia Ótica, pagamento em até 10 vezes no cartão. Rua Coronel Agostinho, 76, loja 102. Telefone 2415-3040. Visão de Águia Ótica, a ótica do povo de Deus.